Oi, estamos aqui no programa Café com a Câmara. Hoje temos como convidada a Sheila Ramalho. Oi, Sheila, tudo bom? Tudo ótimo, doutora Patrícia. Gratidão pelo convite. Sheila, hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho como que o governo, que o Estado, né, tem trabalhado junto com câmaras de arbitragens e com os métodos de resolução de conflitos, certo? Isso mesmo, nós vamos mostrar que é possível a pacificação no âmbito da administração pública. E isso foi a partir de 2015 e em vários lugares já está sendo implementado, né? Porque muitas vezes sai a lei, mas não existe a execução, né? Sim, nós vamos ver que existem vários municípios que já estão utilizando a mediação, a conciliação. Agora estamos falando a arbitragem, tudo para resolver as questões com a administração pública para se evitar a morosidade do judiciário. Sheila, vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo, onde já tem várias câmaras participando de licitações para resolver os conflitos dela. Como que isso é feito? Vamos falar primeiro a parte prática, né? Eles têm que constar no edital, depois no contrato, para que no futuro, se existe um conflito, possa ser resolvido. É assim? Sim. Se você me permitir, eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu preparei aqui para a gente estar conversando. Deixa eu só... Então, aqui tem um breve currículo meu. Eu trabalho com administração pública desde 2002. Já trabalhei dentro da administração pública e com assessoria para administração pública. E a minha área de atuação é tributário municipal. Então, eu tenho pós-graduação em direito tributário, direito público, e agora estou fazendo a advocacia extrajudicial para que a gente possa sempre aprimorar toda essa questão dos métodos adequados, e eu gosto ainda de usar a expressão alternativa. Sim. E deixei aí, eu escrevi um livro sobre mediação e conciliação. Eu falo que ele é mais um manual para quem quer saber, para quem não sabe, para quem está estudando, para quem quer relembrar as ferramentas. Então, eu fiz em 2017, o livro foi publicado em 2017, e em breve a gente vai ter a segunda edição. E aí a gente fala da base legal para que a administração pública utilize os métodos adequados ou alternativos. E eu falo que está no nosso preâmbulo da Constituição. A nossa Constituição já falava em 88 em solução de controvérsias. Todos nós, não só a administração pública, mas todos nós temos que ter a solução pacífica de controvérsias. E isso já vinha. E aí eu trago toda a legislação que utilizam os métodos adequados ou alternativos, seja a conciliação, a mediação, a arbitragem, no âmbito da administração pública. Até o nosso próprio Código de Ética da Advocacia, que fala que o advogado, tanto público quanto privado, ele tem a obrigação de tentar resolver pacificamente os litígios. Sim, exatamente. Então, a nossa lei de mediação de 2015, ela fala no artigo 32 que a administração pública poderá criar câmaras. E aí veio o Código de Processo Civil e escreveu criarão como obrigação. Então, no artigo 174 do CPC, ele fala que a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios criarão câmaras. Ele se tornou uma obrigação. E isso os entes não sabem ainda, principalmente quando a gente fala do âmbito municipal, que a União já tem, o Estado, como nós vamos falar, já tem, mas os municípios, eles não se utilizam dessa prerrogativa para criar as câmaras ou contratar as câmaras.
E isso que é o não que a gente pode vai falar depois. ser um pouco de receio? Existe algum receio do órgão municipal de não estar seguindo os exemplos que já estão acontecendo a nível estadual? Existe algum tipo de receio? Eu acredito que o maior receio dos municípios é desconhecimento e se fala muito da indisponibilidade do interesse público, que você não pode transacionar, que você não pode dispor. E a gente vê na própria legislação que não é uma questão de dispor, é uma questão de compor, de fazer a autocomposição. Porque a gente fala qual que é o interesse público do município, e vamos falar no âmbito municipal, que é onde está mais carente essa área, qual que é o interesse público do município ficar anos com uma demanda judicial, gastando tempo, dinheiro, os próprios procuradores que poderiam estar aprimorando a legislação, que poderiam estar fazendo outras coisas para a população e ficam, às vezes, discutindo questões judiciais e sabe que no final vai perder. Eu tenho um exemplo de um município aqui de São Paulo que eles já utilizavam da conciliação antes mesmo de qualquer legislação, e depois eles fizeram a legislação, que é a legislação do Concilia Itapevi. E, por exemplo, acidente de trânsito com carro oficial. O carro oficial bateu no carro de um particular. Isso precisa ser levado para o judiciário? Não. É o normal, né? É o normal que a gente Sim. vê no juizado especial, pega 3 orçamentos, vê qual que é o menor e manda consertar. Agora, antigamente isso se levava para o judiciário, e aí isso virava um precatório. E quantos anos a pessoa foi lesada, aquele carro fica parado, a pessoa deixou de trabalhar. E isso é interesse público de quem? Se o interesse público é o interesse da coletividade, qual que é o interesse em ficar com essas demandas? Com certeza não é interesse do povo, né? Exatamente. Ninguém quer ficar pagando advogado para processo que não vai para frente. Que não, e a gente tem um problema quando a gente fala das licitações, que às vezes através de você resolver por uma forma adequada de resolução de conflitos, você vai muito mais rápido, e quando você está falando de licitações, geralmente são necessidades da cidade para que sejam resolvidas, e quanto mais tempo isso demora, menos tempo a população vai ter o resultado, né? Então, também pensando em resultado, seria muito mais agradável que eles partam para esse sentido, né? Então, e aí eu já pego o gancho do que você está falando e tenho esses projetos de lei que estão em tramitação, que esse primeiro, o 1292, ele vai alterar a lei de licitação para incluir a mediação, a conciliação, a arbitragem e dispute board. Então, vai ser alterada a lei de licitação, para que não tenham mais dúvidas. E até uma questão que muito doente, você falou, eles têm receio. Tem, porque a lei de licitação fala, por exemplo, que o contrato tem que eleger um foro. E aí eles falam assim, eu não vou usar arbitragem, porque a arbitragem não vai ter foro. Mas você pode eleger o foro, porque o árbitro ele não pode se valer do judiciário para solicitar uma liminar, por exemplo? Sim. Então não tem impedimento. Você pode fazer o contrato elegendo o foro e elegendo a arbitragem. É uma questão de interpretar a legislação e de política pública. Interpretar e conseguir dar um resultado, né? Porque você pode interpretar e ficar só questionando sem dar um resultado, né? Essa PEC 136, ela foi uma iniciativa da AMAR, que é a Associação de Mediadores e Arbitralistas do Distrito Federal, que inclusive... Que a nossa presidente daqui do estado de São Paulo é a Débora, né? Exatamente, que ela está vindo para São Paulo, e a doutora Débora Dietrich, que nos apresentou, né? Que sim. Que fez esse canal entre nós.
A associação está vindo para São Paulo também, mas foi a de Brasília que fez essa iniciativa de PEC. E, inclusive, em primeira mão, a Débora me convidou para que eu faça parte da diretoria na questão dos métodos adequados de solução de conflitos. Então, é uma coisa que a gente está conversando para trazer isso para São Paulo, para que a gente possa fomentar essa cultura. E depois tem o projeto de lei 9.883, que fala da dispute board em contratos administrativos, e aí vai ser uma coisa no âmbito federal, porque hoje a dispute board, cada ente faz a sua própria legislação. Então, nós temos o projeto de lei em âmbito federal, que vai incluir, e aí todo mundo vai poder usar. E uma alteração no Código de Processo Civil, que eles também estão querendo incluir como pré-requisito para um processo que você tenha tentado resolver amigavelmente. Então, eu acho que isso são iniciativas que estão aí no ar e a gente fica acompanhando para ver o quanto que há interesse, e aí é o que a gente fala, isso sim é interesse público, o quanto há interesse para que isso seja levado para todas as pessoas. Sim. Então, hoje seria maravilhoso. Eu tenho um conflito de um buraco na rua da minha casa. Eu não preciso levar isso para o judiciário. Eu vou lá e vou resolver isso amigavelmente. E isso não é dispor de interesse público, é colocar justamente no planejamento. E, com certeza. A gente sempre conversa com os procuradores que falam assim, um não bem dado é muito melhor que um sim mal dado. Então, às vezes, também não quer dizer que a administração pública vai ceder, mas que ela pode explicar para a população que tem que ter essa proximidade entre o ente, a administração e o administrado, né? Sim, até porque é importante que exista essa proximidade, né? Sim. E hoje a gente fala muito a gente está falando muito da questão da arbitragem, mas a gente estava conversando antes, né, do mediarb. Você fazer a mediação e aí, se não resolver, ir para a arbitragem. Isso Sim. também é uma saída muito interessante. Sim, com certeza, porque se você consegue resolver num acordo, é bem melhor do que depois sair uma sentença a qual você tem que respeitar. Então, se você conseguir resolver nessa primeira etapa, é maravilhoso, né? Tudo que é imposto, né? Por mais que a gente saiba que não tem razão, ou que tem razão, mas tudo que é imposto é muito mais difícil da gente aceitar, né? Muito mais desafiador. Aqui nós temos uma decisão, e aí depois a doutora Patrícia vai deixar para quem quiser ver, onde nós falamos, eu sempre falo assim, acordo, mediação cabe em tudo, nem tudo pode ser mediado. Então, aqui é um exemplo que foi um acordo realizado entre a Prefeitura de São Paulo e a Odebrecht, numa questão de obra do metrô. E, embora a lei de improbidade administrativa fale que não é possível fazer acordo para esse tipo de situação, aqui embaixo, eu estou apontando aqui na tela como se vocês estivessem vendo, né? Aqui embaixo tem a decisão falando que homologa o termo de autocomposição, lá no finalzinho. Então, foi feita uma autocomposição entre o município de São Paulo e a Odebrecht, mesmo a lei falando que não pode. Por quê? Porque isso é interesse público. Isso é você preservar o interesse da população. É você resolver. Então, o que foi decidido nesse acordo, depois ele foi aceito. Sim. A Prefeitura de São Paulo e a Odebrecht fizeram um acordo e o juiz homologou. Por quê? Porque é interesse público, né? E aí a gente pode até falar dos princípios da administração pública, que um deles é a motivação. Então, eu sempre falo, se você vai fazer um ato que é devidamente motivado, a gente já viu que tem a lei, que é possível fazer mediação ou a arbitragem com a administração pública. Então, a lei prevê e você motiva, não tem por que não fazer. Exatamente, não existe nenhum motivo legal para não fazer, existe apenas
a motivação ou um pouco de medo do desconhecimento das coisas que já estão acontecendo, né? Exatamente. E aqui a gente fala, né, quais são as opções que a administração pública tem para resolver essas questões. Então, eles podem criar dentro da própria administração, como um órgão, como é hoje a Secretaria de Finanças, jurídico, pode ser até um órgão vinculado ao jurídico, pode fazer convênio, parceria, pode contratar as câmaras, que particularmente eu recomendo, eu acredito muito mais. E aí, por quê? Porque onde fica a imparcialidade se eu pego uma câmara que é dentro da própria estrutura da administração pública? Então, Sim. se a lei fala que o mediador ou o árbitro é uma pessoa de confiança das partes, não tem como que eu vou confiar na parte que está trabalhando para o governo, para outra parte, Não, é por isso que a gente vê na maioria das licitações que eles fizeram com câmaras, que depois a gente vai falar sobre isso, são câmaras particulares, são câmaras privadas, onde o governo utiliza, caso ocorra um conflito, eles vão para essas câmaras, né? Que eu acho que é o melhor perfil realmente para que não haja uma imparcialidade, né? Sim, e outra, né? Se eu tenho várias opções, a pessoa pode escolher. Sim. Então, Exatamente. também não tem essa questão, porque aí fala assim, mas se você é contratado da administração pública, você tem interesse. Não necessariamente, porque se eu tenho 10 câmaras, 20 câmaras que tenham essa questão do contrato com a administração pública, fica a critério das partes escolherem quem vai ser o árbitro, quem vai ser o mediador, e aí não tem problema. Desde que ele seja técnico, né, principalmente no campo da arbitragem, que ele seja técnico para conseguir resolver a questão. Sim, eu acredito na área do que conflito. seja a melhor opção. Sim. Então, aí eu trago um pouquinho de números, né? Todo mundo gosta de saber de números, da Justiça Federal. E aí pode ver que tem muito mais acordos do que exceções. Sim. Isso demonstra que as pessoas procuram resolver os seus conflitos antes de entrar com o processo. Porque aqui nós estamos falando no âmbito judicial, na questão da mediação de realização de acordos. Sim, dentro da Justiça. Dentro da Justiça Federal, do TRF3. Aí ali embaixo eu deixei o link para quem quiser confirmar ou saber maiores informações. Mas você vai ter 39 mil acordos de 21 mil sessões realizadas. Então, as pessoas já estão procurando resolver antes de judicializar. É mais do que a metade, né? E isso para mim é maravilhoso. Até Com porque certeza. eu sou uma entusiasta das duas áreas, né? Da administração pública e da mediação. Aqui tem o Sejusc da Fazenda Pública, que fica dentro do Fórum Iri Lopes Meirelles. E o que São Paulo fez? E aí estamos falando no âmbito do município de São Paulo. Eles selecionaram quais são os assuntos que eles querem levar para o Sejusc da Fazenda Pública. Então, não é qualquer coisa. E é por isso que a questão da mediação com a administração pública, ou a arbitragem, ou disputa boa, que nós vamos falar, é importante que nós consigamos colocar para todos os assuntos. Porque hoje, no Sejusc da Fazenda Pública, só pode esses assuntos. Outros assuntos, como licitação, como obra, ainda o Sejusc não está fazendo. Porque eles estão colocando aos poucos. Cada assunto eles estão inserindo aos poucos. Então, hoje, eles estão falando em questão de Covid, são os danos, né, da Secretaria da Fazenda, municipal. Questões de insalubridade, questões de insalubridade, que são o pagamento dos funcionários, e multa de trânsito. Mas então, já é muito bom. Sim, já é muita coisa. Né? Sim. Se você verificar em outros municípios, isso não existe, Sejusc da Fazenda Pública. Não. Então, também é uma opção. Sim. Embora só para tudo. Só para esclarecer, esse Sejusc é da cidade de São Paulo. Isso.
Ele fica dentro do Fórum Eli Lopes Meireles e também tem no site da Procuradoria da São Paulo, tem as informações atualizadas dos números. Esse aqui eu tenho de 2019, mas eles já colocaram 2020. E vê que entre frutífera parcial e totalmente frutífera, é metade. Metade que sai de processo. E aqui são as portarias que São Paulo tem que autorizaram a fazer esses acordos. Então, São Paulo fez a lei, criando o SEJUSC, e depois ele foi disciplinando por portaria. Ó, isso aqui a gente vai resolver no SEJUSC. Isso aqui pode resolver no SEJUSC. E isso também vai de encontro ao princípio da isonomia. Porque as pessoas falam muito, mas como é que você vai fazer acordo e se manter no princípio da isonomia? Então, você padroniza como vão ser realizados os acordos. Então, a gente atende as portarias, justamente, eles dizem como fazer, qual a documentação, como apresentar. O que pode, o que não pode, até que ponto pode, até que ponto não pode. Então, hoje a gente fala assim, mas como que eu obedeço ao princípio da isonomia? São as demandas repetitivas. Então, eu pego os casos que são iguais e julgo igual, ou faço acordo igual. E eu vi até essa semana a União fala em efeito modular da decisão, que é exatamente isso. Então, eu pego aquele caso, aquele acordo e falo assim, ó, todo mundo que for igual, nós vamos fazer o acordo nesses termos. E aí eu posso obedecer ao princípio da isonomia. Isso é uma forma. Sim. Aí, ele existe lá em São Paulo desde 2016. Isso, o SEJUSC da Fazenda Pública. Certo. E aí agora, ó, em 18 de março, eles fizeram a política de desjudicialização. Que a gente estava aqui enrolando a língua, né, para falar. Mas esse é para o âmbito municipal. Então, nessa legislação de São Paulo, eles instituíram a mediação, a conciliação e a arbitragem para o município de São Paulo. Então, essa lei ela vai ser regulamentada, ela tem o prazo de regulamentação de 180 dias. Então, em breve ela vai ser regulamentada. Ela vai ser regulamentada e nela mesma prevê que é possível o cadastro de câmaras. Certo. Pode falar. Não, vamos para o próximo. Então, porque eu já queria pular lá para o Estado, mas vamos indo na sequência. Isso já é um grande avanço, porque se o município de São Paulo começar a fazer o cadastro de câmaras, a gente vai reduzir muito. Não só as questões de contratos administrativos, mas eu acredito até na questão das execuções fiscais, que hoje, pelo Justiça em números do CNJ, corresponde a mais de 60% da taxa de congestionamento do judiciário, são as execuções fiscais. E aí nós vamos falar da parte que você gosta, é muito alto. E a arbitragem com a administração pública. Então, embora São Paulo tenha feito uma lei para isso, não precisaria, porque a lei da arbitragem ela já fala que a administração pública pode se utilizar da arbitragem. E eu acho que um grande receio, e aí eu vou falar de novo no âmbito municipal, é exatamente por conta da vinculação da sentença arbitral. Porque para coisas que não é interesse de resolver, isso vai, no Código de Processo Civil, a gente fica recorrendo e se utilizando da morosidade do judiciário. Coisa que na sentença arbitral não dá para fazer, né? Não, até porque a gente tem no máximo um prazo de 6 meses para dar o resultado, que seria a sentença, e essa sentença não é recorrível. Então, é um prazo muito pequeno em relação ao que o judiciário tem, né? E uma vez que sai a sentença, não tem mais outra opção, né? A não ser que ela tenha algum vício.
Ah, E aí a sim. gente vai cair numa outra questão. Então, aí eu acredito que a questão de se utilizar a arbitragem no âmbito privado para dirimir conflitos com a administração pública, se utilizar das câmaras, é a melhor solução, porque você vai pegar pessoas estritamente técnicas naquele assunto. Coisa que a Exatamente. gente sabe que na administração pública é muito difícil você pegar uma pessoa que seja estritamente técnica no assunto, que saiba a questão jurídica, que saiba fazer uma sentença arbitral, embora o árbitro não precisa ser formado em direito, mas ele tem que saber os requisitos, não é isso? Sim, Então, se ele não segue, da mesma forma que o ato administrativo pode ser anulado, a sentença arbitral também, se ela claro. não obedecer os requisitos. Então, eu acredito que a arbitragem, utilizar de câmaras privadas para fazer arbitragem com a administração pública, hoje é a melhor saída para resolver os conflitos. E aí, você tinha me perguntado, né, como é que faz isso? Você coloca no edital de licitação da contratação do serviço e você colocar no contrato, acabou. Não tem mais o que falar assim, qual que é o impedimento legal? Porque a Não própria existe. lei nos dá a prerrogativa de fazer isso. A Exato. questão é o medo. Essa é a questão. Sim. Então, É o medo medo de, medo de, é o medo do novo, né? De não ter experimentado. Mas aí a gente tem, vamos supor, no estado, existem várias contratações, né? Que elas já estão sendo feitas justamente com câmaras. Quer dizer, primeiro a Procuradoria-Geral do Estado, ela fez uma resolução aonde as câmaras privadas, eu imagino que aquelas registradas no CNJ, né? Deve ser algum dos requisitos, possam se credenciar junto à Procuradoria e essas câmaras, quando vai sair o edital, já fica no edital que pode ser resolvido por Câmara de Arbitragem, enfim, por arbitragem. E essas câmaras credenciadas, depois de sair do edital, tem que constar a mesma coisa no contrato, que a arbitragem seria a forma de resolução de conflito, né? Aí, caso venha um conflito, deve ser escolhida uma câmara para ser feito a resolução, né? e a gente vê. Outro dia eu estava conversando com um colega que é advogado público, e ele falou assim, mas é muito mais caro. Eu falei, depende. Se você falar quanto tempo demora um processo judicial, quanto isso é mais caro? Quanto tempo um advogado público fica tomando conta de processos que duram 10, 20, 30 anos? A gente acabou de ver o processo da Princesa Isabel, demorou 124 anos para ser julgado. Então, o que é Complicado, caro? né? O que é caro? É. Então, você fica tomando conta de um processo que normalmente já se sabe que vai perder anos pagando ou não pagando, porque fala assim, mas a fazenda não paga custos, tudo bem, mas ela está pagando funcionário, ela tem que ficar se deslocando, e ainda nós temos até hoje, né, os processos físicos, que agora está possível fazer a digitalização, mas ficar se deslocando, ficar fazendo audiência, produzindo prova, perícia, coisa que na arbitragem, como você falou, em menos de um ano está resolvido. Está resolvido totalmente, né? Com resultado finalizado, né? Exatamente. E desses exemplos aqui que estão aí agora, que todo mundo pode visualizar, vocês podem ver que são várias câmaras, né? Os nomes dos árbitros também estão ali. Então, são câmaras diferentes que participaram. A licitação, vamos supor, da rodovia da Tamoios, a gente tem metrô, são vários exemplos aqui de coisas que já estão acontecendo, 2018, 2017. E eu até vou observar que tem aqui um ad hoc, isso quer dizer o quê? Que não era nenhuma câmara, são 3 árbitros que foram escolhidos, entre eles o Carmona, que é um árbitro bem conhecido, né? Então, aqui foram 3 árbitros que foram escolhidos para
dirimir o problema de alguma licitação relacionada ao metrô. E nos outros são câmaras particulares que foram escolhidas para resolver esse conflito. Então, isso é uma forma de mostrar que estão acontecendo e que esse é o caminho, né? Porque você tem um resultado muito mais rápido, inclusive para a população. Imagina, você tem um metrô parado porque burocraticamente a licitação teve algum problema e isso não pode ser dado continuidade. Então é muito ruim, né? Como você falou, ficar anos para resolver uma coisa que pode ser resolvida rapidamente, né? E às vezes eu gosto até de colocar isso, né? O ser rápido não quer dizer que ele perca a qualidade do resultado, né? Acho que muito pelo contrário, né? Porque às vezes um processo demora tanto tempo que vai trocando, né? Porque às vezes aquela pessoa sai de licença, ou a pessoa troca de setor, o procurador, o juiz, não sei o quê, e aí volta aquele processo tudo de novo. Quantas vezes a gente não pega um processo que você fala assim, agora vai decidir que está na conclusão. E aí entra um juiz novo e fala assim, apresenta tal documento. E aí volta todo o processo. Exato, exato. Então, assim, eu adoro essa tabela da PGE, porque São Paulo é o estado que mais tem arbitragem em andamento. Então, fala assim, é pouco? Não, é muito. É muito bom isso, né? É muito bom a gente saber que isso é uma realidade. E assim, né, não é que a gente... eu estou falando porque a gente torce para que isso seja uma realidade. Não, isso daí é uma realidade, é fato que já está acontecendo. E a gente vê que estava acontecendo mesmo antes de ter a resolução de cadastro de câmara. Então, isso seria que para o Estado isso não foi impedimento. Não Porque foi, ele tinha a lei federal. Sim. Aí o que ele fez agora? Ele fez a resolução para daí as câmaras até saberem quais são os requisitos que elas têm que atender para se candidatar. Justamente para ampliar esse leque de possibilidades. Sim. Não, e outra coisa que é importante mostrar, que não é uma coisa que ficou só na lei, né? Isso está acontecendo de fato, né? Sim. E aqui eu trago também o decreto estadual que dispõe sobre o uso da arbitragem. Então, já tem a legislação, tem o decreto, tem a resolução, e ele fala, são instrumentos obrigacionais. Então, não tem mais para onde fugir, né? É uma coisa que deu um passo, a administração pública deu passo, que agora não dá para retroagir. Então, isso é realidade na União, isso é realidade no Estado, isso já está sendo realidade no município de São Paulo, com a lei da desjudicialização. Então, assim, só falta os municípios irmãos tomarem essa consciência e começarem a implantar para eles mesmos. Com certeza, com certeza. Ele já tem os exemplos e a execução de fato, né? Porque não ficou só na lei. Agora é só um problema de mudar um pouquinho a mentalidade, de se adaptar ao novo, né? O novo sempre, quando ele te tira do que você está acostumado, é difícil, né? O próprio artigo 3º desse decreto, ele fala que a arbitragem será preferencialmente institucional, por meio de câmara, podendo justificadamente ser constituída a arbitragem ad hoc, como você falou. Exato. Então, assim, é o princípio da motivação. Se eu justifico porque não tem razão para dar qualquer tipo de problema. Exato. Se você motiva, se você tem um amparo legal, você obedece os princípios. E que é maior princípio da administração pública do que o princípio da eficiência? Não tem. Então, o que é uma administração pública eficiente? É exatamente isso. É utilizar os seus recursos de forma adequada, com menos onerosidade para si e para os seus administrados. Isso é preservar interesse público. E com um resultado muito rápido para o povo, né? Porque quando a gente fala de licitação, a gente está falando de alguma coisa que está acontecendo na cidade, ou para um hospital, ou para uma rua, ou para
é alguma coisa relacionada a um resultado de serviço para o povo, né? Então, quanto mais rápido havendo um conflito ele seja resolvido, mais rápido o povo vai poder utilizar desse serviço, né? Na verdade, tudo, né? Porque como a administração pública está a serviço da população, então mesmo que se faça uma licitação para material de escritório para os funcionários, isso é para a população, porque é para os Exato. funcionários fazerem o seu trabalho. Então, licitação para software. Software é para que os funcionários possam trabalhar melhor, para que eles tenham maiores ferramentas e possam fazer o seu trabalho com eficiência. Então, tudo que é vinculado à administração pública é de interesse da coletividade. Com certeza. Então, hoje não existe mais essa questão de falar assim, não, mas isso não é interesse. Tem até uma questão, falam assim, de direito indisponível, que é passível de transação. Os que são indisponíveis, que não são passíveis de transação, não pode. Gente, é mais transação do que quando se faz um TAC para âmbito ambiental, na esfera ambiental. Não tem nada que é de interesse público mais do que direito ambiental. Exato. E hoje é uma realidade. Quando você comete um crime ambiental, você pode fazer uma transação. Sim. Alimentos, né? A gente pega na esfera civil, alimentos, não se negocia, né, o valor dos alimentos. Isso não é transacional que é indisponível. Então, hoje, esse âmbito que é disponível e indisponível, se você tem a lei, você motiva, você adere ao princípio de eficiência, não tem impedimento. Não existe Então, impedimento legal para aplicação, existe a motivação mesmo, mas não existe nenhum entrave jurídico, tanto que está sendo aplicado, né? É uma questão de política pública, né? Sim. É uma questão do administrador incorporar isso e falar assim, não, eu vou fazer. Que faça aos poucos, mas faça. Sim. Vá conhecendo de pouquinho. Exatamente. Faça como São Paulo. Eu vou fazer para multa de trânsito, eu vou fazer para contrato de obra, eu vou fazer para... E vai fazendo. Sim. Até que se tenha confiança que isso seja uma realidade. E cada vez mais a gente vai utilizar o judiciário para casos que não tem a menor condição de ser levado para arbitragem, que hoje eu não vejo nenhum caso. Para mim, hoje, tudo é possível você levar para mediação, para conciliação, para arbitragem. Eu acho que a sentença seria assim, para caso de execução. Aí não cumpriu a decisão do árbitro, aí você vai executar. Executar. Então, inclusive, em São Paulo tem uma vara especializada para arbitragem já, então... Isso não é fantástico, gente? É maravilhoso, porque lá ele entende... Se o judiciário trouxe isso, trouxe uma vara especializada para arbitragem, por que eu não posso fazer arbitragem? Não tem sentido, até o próprio fórum, né? Mas, enfim, eu acho que é um programa, como você falou, ele está mais no motivacional, mais no psicológico das pessoas começarem a compreender que não existe nenhum entrave e que também não tem volta, né? Mesmo algumas entidades querendo bloquear esse caminho, já não tem mais volta, né? Sim. E aqui eu trago uma decisão judicial que fala exatamente isso. Que se você tem a cláusula no edital e no contrato, não tem por que não se utilizar da arbitragem. Certo. Então, o próprio juiz fala que não tem nenhum óbito legal. Inclusive, ele fala no final assim, que quando você se compromete a utilizar a arbitragem e depois você não quer mais, ele fala que isso beira as raias da má-fé. Porque você assinou um compromisso arbitral e agora você está falando que não quer mais. Com certeza. Por quê? Porque provavelmente ele quer ir para um campo onde ele vai ganhar muito tempo e no momento que ele assinou ele estava de acordo porque ele queria uma celeridade, né? E agora, então, é importante isso.
E essa decisão ela é interessante porque ele fala ali no item 6. O fato de não haver previsão da arbitragem no edital da licitação ou no contrato celebrado entre as partes, peraí que essa tela está na minha frente, mas ele fala que não tira, não invalida o compromisso arbitral. Então, mesmo que não tenha e as partes façam um compromisso arbitral posteriormente, é possível. Sim, fica bem Então, claro ali que não estava previsto no edital, não estava no contrato, mas firmaram na hora que veio o conflito, se eles assinarem um compromisso arbitral, esse compromisso tem a mesma validade que as partes estão de acordo. E aí tem que ser aceito a sentença que sair desse compromisso, né? Então, o próprio judiciário te dá todos os caminhos. Então, não Sim, tem por que ter esse temor, né, de pode, não pode. E da mesma forma que a gente usa a Dispute Board, sim, que é o Comitê de Resolução de Disputas. Ele já foi utilizado desde a implantação nos Estados Unidos para contratos de obras públicas, e no Brasil também. E vê que sim. desde 2003 o Brasil usa a Dispute Board, e agora, em 2018, que eles fizeram a lei. Então, eu falo, quando você motiva, não tem porquê. Pensa comigo na questão de Ministério Público, né? Que hoje, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, eu tenho uma questão que eu posso resolver em menos tempo, com menos custo, onde eu atendo a autonomia da vontade das partes, então eu vou atender as duas partes para resolver um conflito. E eles vão vetar isso por quê? Se eu pego o processo e falo Seria, assim, olha... seria contra a população que precisa que isso saia rápido, né? E eu só queria que você explicasse um pouquinho para quem não sabe o dispute board, o que seria, porque as pessoas conhecem um pouquinho de arbitragem e conciliação e mediação, as câmaras, mas dispute board, como é uma coisa um pouquinho mais reservado, você poderia dar uma explicação para quem está assistindo o que é? Então, é um comitê Uhum. formado por pessoas técnicas daquele assunto. Então, atualmente, o município de São Paulo utiliza essa Dispute Board para contratos de obras públicas. Então, esse comitê ele é composto por engenheiro, topógrafo, se for uma questão ambiental, a pessoa especialista em direito ambiental, e ele tem que ser em número ímpar. Então, durante a execução desse contrato, sempre ocorrem conflitos. Sim. Gastou demais, aquilo não estava previsto no edital e apareceu. Então, durante a execução desse contrato, esse comitê se reúne, ouve as partes e ele dá uma sugestão. Uhum. Existem casos que a Dispute Board, né, que o comitê ele dá uma decisão que é vinculada e aí as partes têm que aceitar, e se aí elas não quiserem aceitar, se prevê no contrato, elas podem utilizar a arbitragem ou podem judicializar. Certo. Tem os casos que é só apenas sugestão. E existem os casos que são mistos, que o Comitê de Resolução de Disputas, ora ele dá decisão que vincula, ora ele dá decisão que não vincula, e aí depende com cada caso como que isso foi pré-determinado. Então, Geral... atualmente, obras de estádio, metrô, Isso. já tem o Comitê de Resolução de Disputas e, de acordo com o que vai acontecendo durante a obra, eles vão resolvendo, eles vão ouvindo as partes como se fosse uma mediação. A diferença é que na mediação a gente não sugere alternativas, né? A gente não dá palpite. O mediador não dá palpite. O pessoal do comitê, eles dão palpite. Então, é um pouco de mediação, porque você usa a questão da escutativa, as ferramentas da mediação, mas também é um pouco da arbitragem. Eu falo que ele é um pouquinho de cada um, porque são técnicos. Sim, porque O no mediador, final ele não você... precisa ser técnico, né? No final você acaba dando uma solução para eles para Exatamente. resolver o Coisa que na problema. mediação a gente não pode fazer. Exato. Aí tem a lei, que é de 2018, que instituiu a Dispute Board no município de São Paulo.
E isso é uma questão que é muito nova. Então, assim, para quem está buscando uma especialização, eu acho que uma pessoa que faz parte do comitê e que é um mediador e que conhece também de arbitragem é um profissional ímpar. Sim, com Porque certeza. é exatamente o que eu falo, esse profissional que faz parte do comitê, ele é um profissional, eu falo que é híbrido, né? Porque ele sabe das ferramentas da mediação, ele pode se utilizar das técnicas da mediação, mas ele sugere alternativas, ele dá a solução, Sim. como um árbitro. Então, eu acho que é perfeito. Existe até uma profissão agora que a gente fala muito, que é o designer de solução de disputas, que é uma pessoa que conhece todas as ferramentas, ou grande parte das ferramentas, das portas que solução de conflitos que nós temos. Então, essa pessoa, ela sabe o que é uma mediação, ela sabe o que é uma conciliação, ela sabe o que é arbitragem, ela sabe o que é dispute board, ela sabe o que é uma justiça restaurativa, e de acordo com a demanda do seu cliente, ela direciona essa pessoa para aquela porta. Ela fala assim, para o seu caso, é melhor fazer dessa forma. Para o seu caso, é melhor você fazer uma mediação e aí, se não der certo, você fazer uma arbitragem. Inclusive, até para as questões privadas, você pode utilizar dispute board. Está no Código Civil. São os contratos atípicos. Então, isso eu falo que é a profissão do futuro. Os advogados, eles também têm receio, né? Não só os públicos, mas como os privados, eles também têm receio de todas essas ferramentas que vêm para resolver os conflitos. Mas o advogado, ele vai se transformar no quê? Num designer. Com certeza. Aqueles que entenderem que aquilo que eu falei antes, não existe volta disso, já são leis federais, a lei da arbitragem é de 96, a de mediação é um pouquinho mais nova, de 2015, mas isso já vinha sido implementado. Então, assim, eu acredito muito, como na época que saiu o MP3 e teve tanto problema com a indústria da música e tal, eles conseguiram se adaptar. Eu acho que nesse momento o problema desses recursos é que está invadindo um espaço de alguns profissionais e que, na verdade, o que eles têm que se fazer é se adequar a uma nova realidade e se adequando a essas formas de resolução de conflito e não querendo freá-los, né? Tem coisa mais linda. Eu também sou muito adepta às práticas sistêmicas na advocacia. Eu falo, tem coisa mais linda do que o cliente te falar qual que é a solução para o problema dele? Você só tem que reduzir isso a termo? Isso é maravilhoso, porque você não fica com aquele encargo nas suas costas e fala assim, eu tenho que resolver. Uhum. Não, você tem as ferramentas. Então, você sabe conduzir uma mediação, você sabe como se portar numa mediação, você sabe que a arbitragem... Eu coloco nos meus contratos de honorário cláusula arbitral. Sim. Por quê? Porque se a pessoa não me pagar, eu não quero ir para o judiciário ficar anos esperando para receber. Eu coloco a cláusula, a média arbit. Se não resolver pela mediação, vai ser pela arbitragem. Olha que maravilha. Não, é maravilhoso aí. Você está dando uma chance para chegar num acordo e depois sai uma sentença, não cumpriu, executa, e isso todo em um tempo muito curto, né? Exatamente. E aí, eu encerro, né? Porque eu fico falando, mas... Não, na verdade, a gente que agradece o teu tempo, a tua disposição e todo o teu conhecimento para mostrar que é uma coisa que está aí e que nada melhor que comece a ser usado, que as pessoas percam um pouco desses medos, né? E que você trouxe aqui muito material, inclusive esse material, quando for o vídeo, vai ir junto todos os links para vocês terem acesso a esse material, né? Então, eu queria te agradecer muito pela participação, né? E a gente vai te chamar outras vezes também, porque é um assunto muito importante
E as pessoas têm que começar a perder um pouquinho o medo, né? É assim que acontece no nosso mundo, né? Vem práticas novas, assuntos novos e a gente tem que se adaptar, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante para que a administração pública tenha consciência que não precisa ter esse receio de ser responsabilizado. Porque na própria lei de mediação, no artigo 40, ela fala que o acordo que você fez de boa fé não tem por que você ser responsabilizado. O servidor ele só vai ser responsabilizado se ele agir com dolo, com má fé, e aí contrário aos princípios da moralidade, da razoabilidade, que a gente sabe. Sim. Então, assim, a própria lei protege. Se você faz um acordo, você tem a legislação já, que a gente mostrou lá no começo, tem um monte de legislação que permite a autocomposição. Tem a lei da arbitragem, a federal, que você pode utilizar. Agora, temos a do Estado. No âmbito do município de São Paulo, tem a municipal, mas os municípios que não têm, pode-se utilizar da federal, não quer usar da federal, faça uma lei municipal. É um artigo. Um artigo. Sim. São Paulo fez um artigo falando de arbitragem. Exato. Então, hoje nós temos inúmeros municípios que estão se utilizando da autocomposição. A gente tem Itu, que é o Conselho Itu, que eu fui conhecer pessoalmente, que já há muito tempo vem implantando essa metodologia. Nós temos Ferraz de Vasconcelos, que está no próprio Código Tributário, eles colocaram a mediação com a Fazenda Pública. Tem Itapevi, que tem a lei de conciliação. Então, temos São Paulo, temos em Minas, temos no Sul. Então, isso já é uma realidade. Não Exato. tem por que os municípios não instituírem isso como política pública. E aí, quando sair todos esses projetos de lei que nós vimos, vai fazer o quê? Aí não tem mais jeito, né? Porque o Código de Processo já fala que criarão, não é uma faculdade. Não é como a lei de mediação falava poderão. Hoje eles falam criarão. Então, tem que criar. Com certeza. Doutora Sheila, muito obrigada por tudo que você colocou hoje aqui. A gente vai te chamar de novo para continuar conversando. E eu te agradeço muito e todo o material que foi apresentado aqui vai ir junto com o vídeo para as pessoas terem acesso. A gratidão é toda minha. Muito obrigada, doutora Patrícia, doutora Débora Dix, que nos aproximou. A Mar, que em breve vem para São Paulo, para dar mais esse respaldo. Para as câmaras. Exatamente, para que nós possamos cada vez mais difundir essa cultura. Como a doutora Patrícia disse, é uma questão que não volta mais. Então, eu acho que cabe a cada um de nós incorporar, se conscientizar, se capacitar, né? Façam cursos. Ninguém aqui está falando que todo mundo tem que ser mediador, mas eu acredito que todo mundo tem que saber sim. Quais são as suas possibilidades, quais são os seus direitos, e que a gente pode cada vez mais sermos os protagonistas das nossas histórias, sem deixar na mão do terceiro. Com certeza. E se precisar deixar na mão de um terceiro, que seja um árbitro. Sim, que a solução vai vir rápido. É verdade. E com qualidade. Estou encerrando aqui mais um programa Café com a Câmara e agradeço muito a participação da doutora Sheila aqui com a gente hoje comentando toda essa parte da resolução de conflitos em geral junto ao governo, né? Obrigada. Gratidão toda minha.